Lembrando, então, que a partir de agora, a videoconferência está sendo gravada para que depois possa ser disponibilizada essa aula ao vivo, possa ser depois disponibilizado no grupo de WhatsApp de vocês. Nós estamos estudando o módulo de marketing, já tivemos a primeira aula, que foi Introdução ao Marketing. Semana passada falamos sobre plano de marketing e hoje nós vamos falar sobre teoria do mercado. Nossa terceira aula de marketing, nós vamos falar sobre teoria do mercado, até porque nós já vimos na aula passada que, como marketing é um processo gerencial, só vai existir marketing se houver mercado. Só vai existir marketing se houver uma sociedade. Por isso, até que nós precisamos estudar a teoria do mercado. Até porque a raiz da palavra marketing, né, a raiz dela chama-se market. E market deixa eu só compartilhar minha tela, que vai ser mais fácil. Nós estamos estudando, deixa eu digitar aqui, que é como se fosse um quadro, né? Nós estamos estudando marketing. Só que a raiz da palavra marketing, que eu vou colocar em azul, é market. E market marketing é igual a mercado. Por isso que nós precisamos estudar o marketing ou estudar o mercado. Porque o marketing, que é o que nós estamos estudando agora, ele só vai existir se houver mercado. Daí a importância de estudarmos o mercado. A palavra marketing, como eu digitei ali, ela é uma derivação do mercado. Só existe marketing porque existe mercado. Market é mercado. Marketing, que é a matéria que nós estamos estudando, ela é uma consequência da existência do mercado. Se não houver mercado, não há marketing. Por isso é importante nós estudarmos mercado. Agora, o que é mercado? O que é mercado? Então está aqui, conceito de mercado. Mercado é a relação que existe entre compradores e vendedores de algum produto ou serviço. Porém, mercado competitivo é quando há muitos compradores e vendedores, de modo que nenhum deles consegue individualmente exercer influência sobre os preços do mercado. Então, mercado, olha o que eu digo aqui, é a relação que existe entre compradores e vendedores de alguma coisa, de algum produto ou serviço. Então, mercado é a relação que existe de compradores e vendedores de algum produto ou serviço. Como que os compradores e vendedores se relacionam? Eles se relacionam através do comércio. Quando os vendedores vendem e os compradores compram, eles estão se relacionando através do comércio. Então, a base, né, do relacionamento entre compradores e vendedores está no comércio. Comércio de quê? Produtos e serviços. Só que eu disse na definição ainda que nenhum comprador ou vendedor individualmente consegue influenciar o mercado. Olha só o que eu falei, né? Nenhum comprador ou vendedor individualmente consegue exercer influência no mercado, consegue influenciar no mercado. Individualmente, nem compradores e nem vendedores influenciam o mercado. Mas em conjunto, sim. Então, os vendedores em conjunto e os compradores em conjunto são capazes de influenciar o mercado em um elemento principal, que é no preço dos produtos e do preço dos serviços. Então, individualmente não, mas em conjunto, tanto vendedores quanto compradores conseguem influenciar o mercado, em especial
no preço do mercado. E influenciam como? Os compradores em conjunto vão dar origem na demanda de um produto. E os vendedores em conjunto vão originar a oferta de um produto. E esses dois pontos, demanda e oferta, são os pontos principais dentro de um mercado. E oferta e demanda é definido a partir da união de compradores e vendedores. Individualmente, eles não influenciam, mas como grupo, eles são capazes de influenciar. Vamos falar um pouquinho mais, então, sobre oferta e sobre demanda. Observe só. Características do mercado. É a formação da oferta e da demanda, como eu já falei. O que é a demanda? A demanda é formada pelos compradores ou consumidores em conjunto. Demanda é ato de compra, mas não compra de uma única pessoa. A demanda é formada pela ação de compra em conjunto. A demanda é a quantidade que os consumidores querem ou podem adquirir esse produto, ou seja, é a sua procura. Então, a demanda, também chamada de procura, né, está diretamente ligado à compra ou à procura de determinado produto ou serviço pelos consumidores, mas não individualmente, mas sim em conjunto. Quando a gente fala, então, a demanda de determinado produto, então nós estamos dizendo que tem pessoas que procuram ou que estão comprando determinado produto. E a oferta? A oferta é formada pelos vendedores em conjunto. O termo oferta se refere à quantidade disponível de um produto, ou seja, aquela que as empresas querem ou podem vender. Então, se demanda é ato, é ação de compra, oferta é ato, é ação de venda. Quando eu falo de venda, eu estou falando de oferta. Quando eu falo de compra, eu estou falando de demanda, mas não individualmente, e sim em conjunto. Eu disse no slide anterior que individualmente, no finalzinho, individualmente, eles não são capazes de influenciar os preços do mercado. Individualmente, não. Mas em conjunto são capazes de influenciar o preço do mercado, sim. E influenciam isso como? É o que nós vamos ver agora, ó. Efeitos do mercado sobre o preço. Quando eu falo que o que é efeitos do mercado? São as influências que os compradores e vendedores em conjunto fazem sobre o preço. Eu disse que individualmente eles não são capazes de influenciar o preço, mas em conjunto são capazes de influenciar o preço, sim. Nós vamos ver agora que se aumentar ou diminuir a demanda, ou aumentar e diminuir a oferta, isso vai refletir diretamente no preço de alguma coisa. A letra A e a letra B retratam a demanda, e a letra C e a letra D retratam a oferta. Então, na letra A, eu digo o seguinte, no sinalzinho de maior aí, né? Eu disse, quanto maior for a demanda, maior será o preço. Na letra B, quanto menor for a demanda, menor será o preço. Na letra A, eu estou dizendo, então, que se mais pessoas estiverem comprando um produto, quanto maior for a ação de compra de um determinado produto, maior será o preço dele. Então, quanto mais pessoas comprarem uma coisa, o que vai acontecer com o preço? Maior será o preço. Exemplos que nós podemos citar em relação a isso. Nós passamos aí no mês de março e abril algo em relação a isso, em relação a produtos de higiene. Lembram quanto que custou o álcool em gel em março? Quanto custou o álcool em gel no início de abril? Agora já está regularizado o preço, né? Mas, por exemplo, o álcool em gel, o vidro de 500 ml, que custava 6, 7, 8 reais, em Campo Grande, aí no calçadão de Campo Grande, aí no São Brás, né, eu cheguei a ver um preço de 45 reais. Observaram? 45 reais, 500 ml de álcool em gel. 45 reais. O que antes era vendido a 7, 8, 9, 10 reais já estaria caro. Foi vendido a 45 reais. Eu comprei numa farmácia em Campo Grande o álcool em gel por 20 reais, R$19,90.
coisa que antes era vendido no máximo aí R$ 10. Mas por que houve um aumento de demanda? Eu não vou falar aqui da parte jurídica, tá? Né, se a empresa estava certa, se estava errado, se cumpriu ou não a lei. Né? A aula de hoje não é sobre direito do consumidor, embora, né, muitas empresas aí descumpriram a lei. Não é isso que eu quero destacar. Mas eu quero destacar o quê? Que o aumento do preço muito foi em razão da demanda. Por quê? Porque todo mundo estava comprando. Todo mundo resolveu de uma hora para outra comprar. E aí acabou o produto no mercado, muita gente querendo comprar e não tinha nada, o preço foi lá em cima. Por quê? Porque houve um aumento de demanda. Aumento de demanda, aumenta o preço. Isso, claro, né, foi agora na época de pandemia. O mesmo aconteceu com máscara, com luva. Né? A caixa de máscara, olha só que absurdo. A caixa de máscara, que antes você pagava aí 8, 9, 10 reais com 50 máscaras, durante a pandemia, logo no início, né, no surto de março e abril, a mesma caixa de máscara, com 50 máscaras descartáveis, estava R$ 400. 400, é isso mesmo que vocês ouviram. R$ 400. Por quê? Porque todo mundo saiu para comprar. É claro que muita gente, a esse preço, não conseguiu comprar, né? Mas o que eu quero destacar aí que é isso, né? Que quanto maior for a demanda, maior será o preço. É claro que isso também acontece fora da pandemia que nós estamos vivendo. Por exemplo, né, na época que a gente podia ir para a praia, em região dos lagos, você pagava tudo mais caro lá em alta temporada. Se você, por exemplo, for para a região dos lagos, alugar uma casa na região dos lagos no verão, né, você vai alugar mais caro do que se você alugar no inverno. Se você for para uma pousada na região dos lagos ou na Costa Verde durante o carnaval, você vai pagar muito mais do que se você for do que você pagaria fora do carnaval. Por quê? Porque tem uma maior procura, tendo uma maior procura, tendo uma maior demanda, aumenta o preço. Vai comprar ar-condicionado, por exemplo, no verão? É mais caro. Vai comprar ventilador no verão? É mais caro. Por outro lado, se você for comprar essas coisas durante o inverno, é mais barato. Eu moro perto de Malerói e Merlim, né? O ar-condicionado do ano passado, durante o verão, né, dezembro, né, novembro, início de dezembro, logo assim começou o verão, o ar-condicionado que estava R$ 799, ele aumentou para R$ 999, R$ 200. Só porque entrou o verão. Aumento de demanda, aumento de preço. Letra B, se diminuir a demanda, também diminui o preço. Simples, né? Então, turma, se você acha que uma coisa está cara, ao invés de você ficar reclamando e continuar comprando, o que você tem que fazer é parar de comprar. Porque se você, todo mundo que você conhece, e os conhecidos dos seus conhecidos, e os amigos e conhecidos dos conhecidos dos seus conhecidos, e se todo mundo fizer isso, vai formar um grupo, vai formar um conjunto, vai formar uma demanda. E se todo mundo deixar de comprar, o preço diminui. Talvez vocês se recordam que no ano passado houve um aumento repentino da carne. Não sei se vocês lembram, né? A carne chegou a custar R$ 50, R$ 65 o quilo da carne. O que muita gente fez? Parou de comprar. Carne, esse preço não dá para comprar. Quando chegou ao final de dezembro, a carne diminuiu, chegou janeiro, a carne diminuiu, a gente não pôde nem usufruir muito, que em março já teve essa pandemia aí, a gente não pôde nem usufruir muito o preço baixo da carne. Mas é só um exemplo de que se diminuir a demanda, diminui também o preço. Letra C e D, eu me refiro aqui à oferta. A oferta é ação de venda. E na letra C eu digo que quanto maior a oferta, menor é o preço. Se oferta é ação de venda, eu estou dizendo o quê? Se tiver muita gente vendendo um produto, se muita gente vender o mesmo produto, a tendência é do preço dele diminuir por causa da concorrência. Então, a concorrência é uma coisa boa. Se tiver muita gente vendendo a mesma coisa, para que possa conquistar você como cliente, o preço diminui. Agora, a letra D, eu digo, se tiver poucas pessoas vendendo o produto, ou se tiver apenas uma pessoa vendendo o produto, a tendência disso é do preço aumentar. É o caso, por exemplo, da Light, no Rio de Janeiro. Né? Nós só temos uma empresa que fornece energia elétrica de forma legalizada no Rio de Janeiro, que é a Light. Como você só tem uma empresa, você tem uma menor oferta, ou, né, nesse caso, apenas uma oferta. Isso faz com que o preço seja alto e o serviço seja ruim. O mesmo já não acontece com as empresas de telefonia, onde você tem várias empresas que fornecem telefonia.
Logo, você tem uma diminuição do preço em razão do aumento da oferta. Então, essa, turma, é uma regra de mercado. Olha o que eu coloquei aí embaixo. A lei da oferta e da procura diz que, se houver mais produtos do que interessados em comprar, os produtos tendem a cair. Por outro lado, se o produto estiver em falta, seu preço tende a aumentar. Isso, então, está diretamente relacionado aí à lei de oferta e de demanda de um mercado. São os chamados efeitos do mercado sobre o preço. Os efeitos é a oferta e a demanda. Seguindo. Eu coloquei aqui um gráfico, né, que fala sobre o ponto de equilíbrio, né? Na vertical nós temos aqui o preço, na horizontal nós temos a qualidade, e aí nós temos aqui, né, na linha pontilhada, o preço e a qualidade. Nesse meio aqui é o ponto de equilíbrio, né? Dizendo que é o ponto de equilíbrio aqui na linha azul é a demanda e a linha vermelha é a oferta, né? O ponto de equilíbrio aqui é aqui no meio, né? Onde se tem uma demanda razoável e uma oferta razoável. E aí você vai ter nesse ponto de equilíbrio o chamado preço ideal. O difícil é encontrar isso, né? Isso aí na teoria acontece, né? Na teoria é o que nós vemos. Mas é difícil na prática você conseguir chegar a esse preço ideal. Esse ponto de equilíbrio aí, ele é mais teórico do que prático. Difícil você encontrar esse ponto ideal, né? Esse preço ideal no mercado hoje, mas para informação é importante esse gráfico para vocês. Vamos agora estabelecer a diferença entre os dois tipos de economia que existem. É a economia baseada num planejador central e uma economia de mercado. Uma economia baseada, economia de um planejador central, né, eu digo o seguinte: o planejamento central ocorre quando o governo decide que bens produzir, quem produz, quanto custa, quem compra e quanto compra. Isso é uma economia baseada num planejador central. Características principais dela, acho que eu vou falar depois. Não, vou falar aqui então que eu não fiz um slide para isso, né? Quais são as características que diferenciam uma economia da outra? Bem, numa economia baseada no planejamento central, é o governo que vai decidir quem compra e quem vende, o que compra, o que vende, quanto vai comprar, quanto vai vender, quanto custa. Até a quantidade é definida pelo governo. Então, numa economia de um planejamento central, você não tem liberdade de consumo. Observe que eu falei, não existe liberdade de consumo. Você só pode comprar e vender aquilo que o governo quer que se compre e aquilo que o governo quer que se venda. Já uma economia de mercado, que é a economia em que nós vivemos no nosso país, olha o que eu digo. Em uma economia de mercado, as decisões do planejador central são substituídas pelas decisões de milhões de famílias e empresas, que estas sim decidem o que produzir e o que comprar. Voltando aqui para a gente, então. Então, numa economia de mercado, que é aquela que nós vivemos, quem vai decidir o que comprar e o que vender são vocês e eu. Então, vocês é que vão decidir se vocês vão comer uma pizza ou um hambúrguer. Vocês que vão decidir se quando vão no shopping, se vão no McDonald's ou se vão no Bob's. Vocês que vão decidir se vai comprar a calça jeans claro ou jeans escuro. Se vai comprar um tênis preto ou branco. Se vai comprar Nike ou vai comprar Adidas. Se vai usar chinela havaiana ou Ipanema. Se vai andar descalço ou vai andar a pé, sei lá. É vocês que vão decidir isso. Nós, como consumidores, é que vamos decidir isso. E as empresas é que vão decidir o que vão vender. Isso acontece porque nós vivemos num país baseado numa economia de mercado. No planejador central isso não acontece. É o governo que decide, inclusive, que sites da internet você pode acessar. Talvez vocês conheçam alguns assim, né? A Coreia do Norte, por exemplo, não tem nem internet. É um país baseado numa economia, se é que nós podemos chamar isso de economia, mas é uma economia baseada no planejamento central, aonde o imperador decide, lá, vamos chamar assim, né? Que o imperador decide lá até o corte de cabelo que as pessoas vão utilizar. Isso é uma economia, se é que podemos chamar de economia, é uma economia baseada no planejamento central. Já uma economia de mercado, ela é baseada na liberdade. Liberdade de quem vende, liberdade de quem compra.
Essa liberdade, ela gera uma outra consequência importante, que é a pluralidade de produtos. Pode observar, na maioria, vou botar aí quase que 99%, não vou botar 100%, que tem alguns produtos que tem fabricante único, mas a maioria dos produtos, talvez mais de 90% dos produtos que são oferecidos no mercado, você sempre vai ter uma concorrência. Sempre vai ter outros fornecedores vendendo esse mesmo produto. Pensa, por exemplo, em calça jeans. Quantas lojas que não tem que vende calça jeans? Quantas marcas que não existem? Quantos modelos que não tem? Feijão. Vai no mercado, vê quantos tipos de feijão que não tem. Arroz. Marcas, tipos, tamanhos, cores. Extrato de tomate. Olha que extrato de tomate é uma coisa simples, né? Você tem massa de tomate, polpa de tomate, caldo de tomate, massa de tomate. Você tem com tempero, sem tempero, com sal, sem sal, em sachê, em garrafa, em pote, em vidro, de plástico, de alumínio. Olha, e aí vai. Pão. Tem o pão francês que nós estamos acostumados a comprar, né? Mas tem o pão francês, tem o pão integral, tem o pão de forma, tem o pão de milho, tem a broa, né? Tem o pão de leite. E aí vai, né? Tem o pão doce, tem um pão doce com recheio, tem um pão doce sem recheio, tem um pão careca, e enfim. A maioria dos produtos que são oferecidos para a gente, eles são plurais, no sentido de que a pluralidade da oferta. Isso só acontece numa economia de mercado, porque existe liberdade para vender e liberdade para comprar. Numa economia baseada no planejador central, não existe pluralidade de produtos. Os produtos são únicos. É aquele que o governo quer, é aquele que pode comprar apenas naquela quantidade, é aquela pessoa que pode vender, é aquele lugar que pode vender, só pode comprar naquela quantidade, naquele dia. É uma economia baseada no planejamento central. Eu preciso falar isso para vocês para diferenciar a existência de uma economia de mercado, que é a que nós vivemos, né, e uma economia baseada no planejamento central. E o que isso tem a ver com marketing? Que num lugar onde existe planejador central, não tem marketing. Se você não tem mercado, não tem marketing. Então, por exemplo, Coreia do Norte, Cuba, né, e países similares, Venezuela, você não tem marketing lá. Não tem mercado, não tem marketing. Por que não tem mercado? Porque não tem liberdade de consumo, não tem liberdade para vender. Né? Se não tem mercado, não tem marketing. Né? Então, no nosso país tem marketing porque tem uma economia de mercado. Se não tiver economia de mercado, também não vai ter marketing. Porque só vai existir marketing se houver mercado. Ok? Vamos falar agora sobre os princípios do mercado. São 10 os princípios do mercado. Nós vamos estudar apenas 3 deles, porque apenas 3 estão relacionados ao marketing. Os outros 7 têm a ver com economia, e como a nossa aula não é de economia, é de marketing, eu não vou falar sobre os outros 7. Vou falar apenas sobre os 3 primeiros, que são os princípios do mercado, que estão relacionados ao marketing. Então, princípios do mercado. Primeiro princípio, as pessoas enfrentam trade-offs. Olha o que eu digo. Para obter alguma coisa que desejamos ou necessitamos, em geral, temos que abrir mão de outra coisa que gostamos. Tomar decisões exige comparar um objeto com o outro. Reconhecer os trade-offs não nos diz que decisões tomar, apenas as identifica. Voltando aqui, né? Então, o que são trade-offs? São as opções que nós temos na hora de comprar. Em regra, numa economia de mercado, toda vez que você vai comprar alguma coisa, você tem opções. Essas opções são trade-offs, que na hora de comprar, você sempre vai comparar uma opção com a outra. Quem já não fez isso, né? Você foi comprar alguma coisa, você ficou em dúvida em algumas. E você começou a comparar. Vamos ver essa aqui e essa aqui. Então você começa a comparar uma coisa com a outra. A decisão é sua. Mas você começou a comparar por causa das opções. Porque se você não tem opção nenhuma, você vai comparar o quê? Né? 1 com 0, vai comparar nada com nada. Então você tem as opções e você começa a comparar. Vai lá comprar extrato de tomate. Ah, esse aqui vem com tempero. Ah, esse aqui é mais barato, esse aqui é molho. Aí você começa a ver, não, eu quero fazer um macarrão, eu quero fazer isso. Então, para fazer um macarrão, esse aqui é melhor, para fazer a pizza, esse aqui é melhor. Então, você começa a comparar. Esses produtos, né, essa variedade de produtos que você tem e que você pode comparar, são chamados de trade-offs. Então, trade-offs são a variedade de produtos que existe e que permite com que o comprador possa comparar. Mas observe, a existência da variedade não diz que produto você tem que comprar.
E sim, apenas vai te apresentar uma variedade. Quem decide é você. E o fato de ter variedade não significa que um seja melhor do que o outro. Isso vai depender muito da necessidade ou desejo que a pessoa tem. Talvez um produto é para uma coisa, outro produto é para outra. Por exemplo, já viu a quantidade de colas que existem? Tem cola para madeira, cola para sapato, cola para, enfim, para cano, cola para geladeira. Tem uma cola para poder colar lá, o material da escola. Existem vários tipos de cola. Eu posso falar que uma é melhor que a outra? Não, depende do que eu vou fazer. Se eu vou colar um cano, eu tenho que comprar cola para cano. Se eu quero colar um sapato, é cola para sapato. Se é para a escola, eu cola para a escola. Não adianta eu pegar a cola da escola e tentar colar sapato e falar assim, não colou. É claro que não colou. Você pegou a cola errada. Então, mas uma não é melhor do que a outra, né? Então, os trade-offs, né, que é as opções que nós temos, um não é melhor do que o outro. São apenas variedades. A decisão é cada um de nós que tem que tomar essa decisão, ok? Mas os trade-offs apresentam para nós, nos apresentam uma variedade. Seguindo. Segundo princípio, chama-se custo de oportunidade. E ele diz assim, né? Custo de oportunidade é tudo aquilo que se abre mão para obter aquilo que se deseja ou necessita. O custo de alguma coisa é aquilo que você desiste para obtê-la. Em regra, para conseguir uma coisa, você precisa abrir mão de outra. Voltando aqui. Então, o que é custo de oportunidade? Custo de oportunidade é tudo que você deixou para trás para você adquirir, comprar o produto que você necessita ou deseja. Então, por exemplo, talvez para você comprar um tênis que você muito quer, você tem, para comprar um tênis, abrir mão de R$300, que é o preço do tênis. Então, você abriu mão de R$300 para comprar um tênis. Ou eu quero comprar a casquinha do McDonald's. Então, para comprar a casquinha do McDonald's, eu abro mão de R$3. Hoje, por exemplo, aí, né? Se vocês estão aqui na sala de aula virtual, vocês abriram mão do tempo de vocês para poder assistir a aula. Faz parte da vida. Para conseguir uma coisa, você tem que abrir mão de outra. Nós não somos onipresentes. E o nosso dinheiro não dá para comprar tudo que você quer ao mesmo tempo. Pelo menos a maioria das pessoas, né? Então, para você conseguir uma coisa, você abre mão de outra. Todo mundo faz isso. Ah, quero comprar um celular, né? Talvez a pessoa pense. Então, ela se empenha para isso, trabalha, junta o dinheiro e pega aquele dinheiro para comprar o celular. Então, ela abriu mão do dinheiro para comprar o celular. Quem é que não faz isso aqui na sala? Todo mundo faz isso. Com celular, com roupa, com comida, com qualquer coisa. Todo mundo faz isso. Então, aquilo que você deixou para trás, aquilo que você abriu mão, é o custo de oportunidade daquilo que você decidiu comprar. Por fim, chegamos então ao último princípio. Terceiro princípio do mercado: pessoas reagem ou respondem a incentivos. Eu digo aqui, como as pessoas tomam decisões comparando custos e benefícios, seu comportamento pode mudar quando os custos ou benefícios se alterarem. Isto é, pessoas respondem a benefícios ou a incentivos. Olha o que eu estou dizendo aqui, né? Como as pessoas comparam, lembra do trade-offs? Como as pessoas vão estar sempre comparando uma coisa com a outra, né? Se o benefício ou o incentivo de um produto mudar, a ação de compra das pessoas também muda. Uma coisa que você não comprava, você passou a comprar. Vou citar um exemplo. Uma pizzaria que entrega pizza perto da minha casa aqui, que eu não conhecia. E eu não comprava lá. Até que ela fez uma promoção, né? Nas 2 primeiras compras, ela dava R$15 de desconto. Então, uma pizza que custa 40, eu paguei R$15 a menos, né? Paguei R$25. Mas por que eu comprei lá? Porque ela me deu um incentivo. Qual foi o incentivo? O menor preço das 2 primeiras compras. Como eu não conhecia, era nova no bairro, inclusive, ela fez isso. Então, olha só, ela alterou a minha decisão de compra. Eu passei a comprar lá por causa do incentivo que ela criou. Nesse caso, ela criou um incentivo reduzindo o preço nas 2 primeiras compras, para que as pessoas pudessem conhecer. Se ela não fizesse isso, eu não compraria, porque eu não conhecia. Então, a minha ação de compra ela foi influenciada por um benefício ou incentivo que esse lugar criou. Eu e várias outras pessoas passaram a comprar por causa disso. Isso é o que eu estou dizendo. Pessoas reagem ou respondem a incentivos. Então, o fato de uma pessoa não comprar com você ou não comprar na sua loja por enquanto
Isso não significa que ela não vai comprar com você nunca mais. Você precisa, no primeiro momento, para se tornar conhecido, criar um incentivo, criar um benefício que venha atrair pessoas para você. Isso é o princípio do marketing. Isso é o princípio do mercado. Pessoas reagem a benefícios e incentivos. Quem aqui na sala, que estou vendo aqui vocês aqui, já não comprou uma coisa só porque estava barato? Já não foi num lugar como, estava na promoção, nem queria comprar aquilo. Só comprou por quê? Porque estava na promoção. É ou não é? Pela cabeça de vocês aqui, eu estou vendo, é. Todo mundo faz isso, não é só eu, não é só vocês, não. Não é exclusividade nossa aqui na sala, não. Todo mundo faz isso. Por quê? Porque é o princípio do mercado. As pessoas reagem a benefícios e a incentivos. Por isso que é necessário. Olha quantas coisas, só em 3 aulas, quantas coisas vocês já começam a entender como o mercado funciona, né? É só a terceira aula. E olha como a gente começa a olhar para o mercado, olhar para as coisas em nossa volta e começar a reconhecer, entender como as coisas funcionam. É claro, tem muito mais ainda pela frente, né? Mas é um princípio do mercado. Pessoas respondem a incentivos, ou pessoas respondem a benefícios. Bem, pessoal, está faltando 3 minutinhos para terminar o link da aula. Eu vou liberar aqui o microfone de vocês. Já chegamos no final também, né? E aí, quem tiver alguma dúvida ou alguma pergunta, poderá fazê-la. E aí, pessoal, dúvidas, perguntas? Tranquilo? Então, pessoal, ó,